E não se dizia não ao Dr. Ricardo Salgado naquela altura também, não é? E eu disse que, sim, Ricardo, se precisas, eu faço, não tenho problema nenhum. Desde que me transfiras o dinheiro, eu faço esses pagamentos. Entrou já no imobiliário em 2002 ou ainda não? Já no imobiliário, também já tínhamos iniciado o imobiliário. O que é que eu pensei? Como as coisas estavam a correr muito bem, eu pensei que nós podíamos fazer qualquer coisa que perpetuasse a nossa presença como Portugal em Angola. E a coisa que eu achei mais indicada, porque ninguém fazia, era construir uma torre e, portanto, decidi fazer a Torre Escom, que é a torre que lá está hoje. Em 2001 decidi fazer isso. Comprei uns terrenos, na altura foram muito baratos. Comprei uns terrenos em Luanda e fiz no sítio que eu achei que era o melhor para a torre. Pedi autorização aqui, como sempre todos os investimentos. Eu vinha aqui ao Dr. Ricardo Salgado e ele aprovava ou não. Ele normalmente acho que nunca rejeitou nenhum investimento que eu pedi. Iniciámos a construção da torre até ao dia em que ele fez uma visita a Angola. Olhou para o buraco da torre, que tinha 35 metros, e disse que eu ia levar o grupo à falência. Então, coisa que eu achei, fiquei preocupado, porque achei que estava com excesso de autoestima relativamente àquilo tudo. E então, o que é que eu fiz? Foi uma série de amigos meus angolanos e pedi-lhes se eles podiam comprar um andar. 2 semanas compraram a torre toda. E, portanto, eu demonstrei ao Dr. Ricardo Salgado que o nosso investimento de 65 milhões tinha sido recuperado exatamente. E agora chegamos ao BESA. Eu achei que tínhamos chegado à altura de pedirmos mais qualquer coisa ao Governo, e especialmente ao Sr. Presidente da República. E, portanto, achei que devíamos pedir um banco, porque, no fundo, a essência do negócio do Grupo Espírito Santo eram os bancos, era a área financeira. Era por isso que eles eram conhecidos, não pelo trading, pelo investimento, etc. E, portanto, o Sr. Presidente da República anuiu e disse que sim, que metesse a documentação necessária no Banco Nacional de Angola, porque além de já ter referências muito boas do Banco Espírito Santo, o Banco Espírito Santo já tinha dado, ainda antes da sua privatização, um grande apoio ao BE, ao BCI, e pronto. E eu vim a Lisboa, todo contente, na altura, dizer ao Dr. Ricardo Salgado que podíamos ter licença de um banco de direito angolano, que seria o primeiro. Ele não ficou tão feliz como eu na altura, porque achou que o mercado angolano era um mercado complicado, enfim, mas depois lá o convenci que era fundamental. E disse-lhe inclusivamente que em 10 anos os lucros do BESA seriam superiores aos do banco em Lisboa. Ele convidou-me para o Conselho de Administração, eu disse-lhe que tinha pouco tempo. Vem a vender a sua participação no BESA em 2012. Exatamente. A valorização do banco na altura era extraordinária. Portanto, eu consegui vender a minha posição por 60 milhões de dólares. 2,5%. Veja que é uma coisa extraordinária, não é? 2012? 2012. Vendia por 60 milhões de dólares. E pronto. O adquirente foi o Álvaro Sobrinho. Como diz? Foi. O adquirente foi o Álvaro Sobrinho, mas vendi porque achei que ele ia continuar no banco. Chegou a conhecer o Sr. Engenheiro Carlos Santos Silva? Aparece na sua vida em termos destes negócios da Escom e BESA ou por via de uma relação familiar, eventualmente apresentado pelo José Paulo? Sobre essa relação com a família do Ramo? Pinto Sousa? No Ramo que depois teve uma filha com a tal Maria? Filomena. Como é que... não é propriamente questões de relacionamento pessoal que teve com ela, mas como é que a conheceu? Primeiro o Zé Paulo ou a Maria Filomena? Como é que... Olha, eu, para ter uma ideia... A sua relação com aquele ramo da família? Olha, o meu pai era muito amigo do pai do Zé Paulo. Portanto, eram muito amigos, inclusivamente no passado. O meu pai teve várias dificuldades em Angola. E o pai do Zé Paulo, eles nem sabiam disso, só soube através do meu pai, antes de falecer, que eles o tinham ajudado e tudo. Estamos a falar dos anos 50, pá, aí. E, portanto, eu conheço-os desde pequeninos, não é? Portanto, eu sou ligeiramente mais velho que ele, o Zé Paulo. Eu lembro-me de andar com o Zé Paulo ao colo, praticamente, não é? E, portanto, eu conheço a família toda e conhecia a Maria Filomena também desde pequenina. Ela também é mais nova que eu e, portanto... Lá no... Em Benguela, sim. Em Benguela, sim. Conheço desde... A família toda, não é? Desde pequenina, não é?
Passava lá a vida em casa, também porque a mãe era cozinheira extraordinária. Eu adorava lá ir a casa e que me convidassem para almoçar. E o Sr. Helder, como é que conheceu o engenheiro José Sócrates? Eu conheci o engenheiro José Sócrates por esta via familiar também, não é? Portanto, foi assim, conheci-o em casa do Zé Paulo. Já há muitos anos? Já há alguns anos. Conheci-o em casa do Zé Paulo, depois nunca mais o vi. E depois vi-o mais uma vez quando ele estava no governo do Dr. Guterres. Pai, uma vez também. Vi uma vez. Eu via muito pouco. Eu via com pouca regularidade. Via normalmente, ora, quando o pai do Zé Paulo fazia anos, quando havia festas, quando a minha filha, portanto, fez uma festa de anos. Ele também foi, por acaso, apareceu lá. Foi até muito agradável, porque a minha filha tem uma relação... Em Angola? Não, aqui em Lisboa. Porque a minha filha tinha uma relação muito... Eu gostava muito dele. Gostava muito dele, porque argumentava muito com ele, porque, enfim, lhe dizia... Tinha 10 anos, mas dizia uma série de coisas. E ele gostava muito... ele gostava muito de contra-argumentar. O Zé Paulo, em determinado momento da sua vida, teve algumas dificuldades e pediu dinheiro emprestado, por volta de 2007, enfim. Ele disse-me que eram problemas de compromissos que tinha necessidade de alguns empréstimos e eu emprestei-lhe dinheiro. Na altura, por várias vezes, salvo erro, por volta de 2006 ou 2007, emprestei-lhe, salvo erro, à volta de 7,5, 8 milhões de dólares, não me recordo agora. Não preciso, talvez, os 8 milhões de dólares na altura. Dei-lhe por várias vezes e, portanto, comecei-lhe nessa altura a emprestar dinheiro, não é? Mas emprestava-lhe lá, em Angola? Não, eu emprestava-lhe cá fora. Portanto, ele pedia cá fora, que tinha responsabilidades para resolver cá fora, e eu fazia-lhe isso. E, portanto, dava instruções a partir de Angola lá ao meu banco para... Na Suíça, normalmente, era a UBS. E ia-lhe fazendo essas transferências com alguma regularidade. Então, seriam transferências entre Suíça e conta da Suíça também dele? E conta da Suíça também dele. De uma sociedade que ele tinha, que ele deu-me sociedade na altura e eu fazia essas transferências. A sociedade, salvo erro, era Gunther. Quais eram as dívidas? Senhor Procurador, não tenho... Eu nestas coisas não pergunto, porque eu acho que se nós perguntamos a quem já pediu dinheiro é uma coisa que não é simpática, não é? E vamos entrar nos segundos 15 milhões. Desta vez direitos às suas sociedades, à Marcoel e à Monquay. O que é que se recorda disto? O que é que... E estamos a falar de operações já em 2008. 2007, talvez, não 2008. 2008, 2009, não é? Não. Estas operações foram muito simples. Foi fundamentalmente o Dr. Ricardo Salgado, que numa das minhas vindas a Portugal pediu para eu passar lá no banco e pediu-me se eu podia fazer... Tinha uns compromissos e tinha a pagar cerca de 12 milhões de dólares, fazer uns pagamentos de cerca de 12 milhões de dólares, se poderia fazer o favor, se conhecia o Carlos Santos Silva. Eu disse que sim. Se tinha conta na UBS, eu também disse que sim. E se eu podia fazer esses pagamentos, não é? Esses pagamentos. E eu disse que sim, Ricardo, se precisas eu faço, não tenho problema nenhum. Desde que me transfiras o dinheiro, eu faço esses pagamentos. E aproveitei até para lhe dizer, já agora, vê se me consegues compensar ainda mais. Se vais fazer esses 12, para ver se mais algum vem da nossa dívida antiga. É uma coisa que eu repetidamente insistia com ele. Ficou com a ideia que o destino do dinheiro era já o Carlos Santos Silva? Ele perguntou-me se eu conhecia o Carlos Santos Silva. E era para entregar. Ao Carlos Santos Silva, exatamente. Sem lhe dar detalhes para o que é que era, nem que... Não me deu detalhe nenhum. Nem eu lhe perguntei, devo dizer. Porque na altura, como deve saber, eram coisas que não se perguntavam ao Dr. Ricardo Salgado, não é? Ele pedia-me, eu tinha-lhe... Vi-lhe favores. O maior de todos era apoiar-me na ESCOM. O segundo era saber se ele cumpria aquilo que tinha dito que me pagava. As minhas compensações pelo que eu tinha feito. Portanto, não achei que fosse uma coisa... E, portanto, foi isso que ele me pediu. E logo nessa altura ele deu-lhe alguma ideia de que montantes é que estariam ali em causa ou que era uma sucessão de operações ao longo de determinado período de tempo?
Ele disse que me ia fazendo umas operações até ao montante. Disse-me de 12 milhões de dólares. 12 milhões de dólares. Antes da operação dizia-lhe, olha, isto vai entrar, diz lá qual é a conta que vais, que queres receber. Ele antigamente, eu vinha... Os detalhes eram os seguintes. Eu vinha cá a Lisboa. Normalmente ia ter com ele ao 15º andar. Sentávamos naquela salinha pequenina, não sei se o senhor procurador conhece, ali no banco. Sim. Naquela salinha pequenina e ele dizia-me, olha, vamos fazer agora uma transferência. Qual é a conta? Eu dava a conta e pronto. Era assim que nós fazíamos. Eu, na prática, o que fazia a seguir era... A primeira vez foi telefonar ao Zé Paulo se ele se combinava uma reunião com o Carlos Santos Silva, que precisava falar com ele e ele disse-lhe que tinha esta disponibilidade. Que o Dr. Ricardo Salgado tinha dado esta disponibilidade e o que é que queria que eu fizesse. E ele deu-me um papelinho com as contas. Acho que foi uma ou duas contas, não me recordo agora. Dava-me um papelinho, eu chegava, guardava o papelinho, chegava à Luanda, telefonava para o Canalse, dizia-lhe, preciso fazer uma transferência de XYZ para a conta X. O Canalse dizia, sim senhora, vou fazer, está feita. Depois quando estivermos juntos, assinas. Que era uma coisa recorrente com o Canalse. Isto é, ele normalmente, a gente trabalhava muito por telefone, porque eu estava em Angola, não é? E portanto ao telefone dizia-lhe o que é que devia de fazer e depois, quando nos encontrávamos, ou em Lisboa, ou na Suíça, ou em Angola, porque ele também ia a Angola às vezes, portanto levava assim uma coisa de... Mas tinha alguma razão para desconfiar de alguma falta de intranquilidade nesta história? Ou... Eu vou-lhe dizer, em 2008 o Dr. Ricardo Salgado pediu-me a mim para fazer uma coisa dessas. Para mim era um favor que eu estava a fazer e porque ele pedia, porque tinha necessidade disso. Portanto, ele ajudava-me e fundamentalmente eu tinha a ESCOM, que ele ajudava muito. Tinha estado a cumprir com as coisas que estava a comprar comigo, portanto, para mim era... E não se dizia não ao Dr. Ricardo Salgado naquela altura também, não é? Como deve saber.